distribuição de cargos a gente vai ter um longo caminho a percorrer. O Rafael Português está preparando aqui a proposta da administração, junto com as duas subs, para trazer dentro em breve ao Conselho. Eu acho que nenhum olhar aí vai passar despercebido. A gente tem que, até pelo tempo que nós vamos ter até a posse dos novos defensores, então vai dar tempo para discutirmos com calma essa questão. E eu acho que realmente locais onde a gente já está e é possível cobrir as varas criminais e também expandir a triagem, com certeza serão um indício muito forte de que deve receber cargos, né? Agora, só uma outra coisa que eu também tinha esquecido de comentar a respeito da fala da conselheira Kátia, com relação aos estagiários, a seleção dos estagiários, né, e a dificuldade que a Defensoria enfrenta com relação à qualidade da mão de obra. E eu fiz questão de comentar isso porque no interior isso é muito sentido, né? A gente tem, no interior a gente tem dificuldades de conseguir bons estagiários. Aliás, o que a gente faz é conseguir treiná-los, conseguir, de certa forma, transferir conhecimento que ajuda na formação deles e, por outro lado, serve para também nos ajudar no nosso dia a dia nas unidades. Eu acho que a conselheira acerta quando diz que é possível, no limiar, descredenciar um estagiário pela corregedoria, pelo procedimento da corregedoria, quando ele não alcança um patamar ou comete falhas repetidas, mas não é o ideal. O ideal, sim, é qualificar o nosso projeto, o nosso processo seletivo. E eu acho que a gente vem trabalhando em algumas medidas nesse sentido. Hoje, efetivamente, a gente tem uma dificuldade, porque a nossa lei, ela prevê um rito específico para a contratação, que ela fala lá, contratação por seleção pública, não são nem bem essas as palavras, mas isso, concurso de provas e tipos, o que implica necessariamente numa forma de seleção específica e dificulta nos locais em que a gente precisaria mesmo de uma prova escrita, né, ou de repente até uma entrevista com o defensor. Mas eu particularmente venho pensando muito nisso, e até como relator da reforma da 988, eu sei que isso não é algo que foi discutido na coisa, mas surgiu até como também uma das sugestões da 988 de alteração. Então, de repente, a gente pode já colocar isso. O DRH também tem se debruçado sobre o assunto, para ver se a gente avança. Pode, mas a Franciane tinha pedido... Na verdade, é só esclarecimento. Os colegas me perguntaram, eu não sei se a presidência começou falando isso, eu perdi, a respeito da contratação dos convênios que nós poderíamos começar a fazer diretamente, sem as faculdades. Você falou disso no começo? Você falou do convênio da faculdade, aquela contratação que a gente estava com o edital parado. Eles pediram para eu perguntar. Fechamos 3 convênios essa semana, estamos para fechar o 4º. Desse edital que nós lançamos. Isso. Tá, era isso. Estava em dúvida e se a aí gente já falei das começou a fazer. dificuldades que nós temos por conta dos grandes grupos que concentram as faculdades de Direito. Tá. Obrigada. É só na linha dessa nossa conversa a respeito dos estagiários. Na semana que vem nós temos também uma reunião com a CGA e estamos tentando incluir a IDEB, porque os coordenadores regionais que poderiam trabalhar na capacitação dos estagiários, eles também estão assoberbados. Então, para montar um curso, montar manuais, e o que mais nos preocupou é que uma determinada unidade aqui da capital que tem um manual, que teve essa preocupação em elaborar o manual, é a que está com o maior problema com o estagiário. De 8 vagas, parece que algumas não estão preenchidas, elas não foram preenchidas no concurso, e das que foram preenchidas, um dos estagiários não tem realmente condições de ficar sozinho no atendimento. E fora isso, dos recém-credenciados, nós temos recebido, assim, com frequência, tem uma determinada estagiária que está comunicando à corregedoria que vai se descredenciar agora, na segunda-feira, ela acabou de ser credenciada.
E ela faz uma pergunta, para quem é o estágio? Para quem é o estágio? Então, há também uma confusão do papel do estagiário. O aprendizado jurídico dele é na faculdade. O que os órgãos que proporcionam o estágio se destinam é complementação desse aprendizado voltado às questões práticas. E o treinamento a quem compete, né, a defensoria, em relação a essa questão prática. Então, assim, tem uma confusão de atribuições aí, que talvez se cada um puder colaborar e montar um manual, o que nós vamos falar com a ideia é talvez um vídeo que possa ser apresentado para esses estagiários, que se gaste uma vez só esse tempo, né, que se aperfeiçoe esse material, mas que seja coisa de todo mundo e não problema do coordenador ou do orientador. Só, gente. Não, é só para. É porque. Calma. Não, então, há sim várias iniciativas nesse sentido. Hoje, salvo engano, essa semana, Ribeirão Preto está treinando os estagiários, então a gente tem avançado. Beleza, vou respeitar aqui a orientação do nosso primeiro surto. Bem, encerrado o momento dos conselheiros, respondo alguns questionamentos e até importante eu responder esse questionamento tendo como ponto de partida o lugar da primeira subdefensoria, que é do planejamento e que é da visão do todo, né? Houve esse questionamento sobre a questão remuneratória, a questão de gestão de pessoas, a questão da apresentação de cargos, e acho importante todos perceberem, em especial os conselheiros, três aspectos centrais que nós queremos contemplar durante essa gestão, né? Num primeiro momento, é a profissionalização da nossa gestão. Isso é por meio de uma política de gestão de pessoas eficiente, moderna. Nós temos aqui a clara estratégia de investirmos não só nos defensores públicos, como em todas as carreiras dessa instituição. Nós queremos tornar o oficial, o agente e até mesmo a estruturação dos nossos comissionados parâmetro, paradigma para as demais instituições do Estado. Queremos construir uma política remuneratória para essas carreiras digna e que nós deixamos de perder servidores para outras carreiras e outros servidores comecem a ingressar na Defensoria Pública. Só por meio de um investimento maciço na base da instituição e também nos defensores públicos, essa instituição se fortalecerá. Por meio de transparência, então, por meio de adoção de uma transparência ativa com a sociedade civil e com os defensores. Até mais à frente eu vou falar do nosso orçamento. Por meio de uma gestão democrática, estamos aí a quase todo mês realizando uma reunião com nossos coordenadores e empoderando nossos coordenadores regionais, que não são indicados por essa administração, são escolhidos pelos próprios defensores nas unidades. Por meio de ouvir os servidores. A presidente da associação tem acesso total ao defensor público geral, primeiro subdefensor, e podemos discutir problemas pontuais sobre a questão dos servidores, como também todos os servidores têm acesso direto para debater internamente esse ponto. E por meio de uma construção de uma imagem no Estado, de uma instituição profissional, de uma administração profissionalizada. Em contato com o Tribunal de Contas, nós já construímos essa reputação de uma instituição profissional, uma instituição séria, uma instituição que cumpre as normas, cumpre a lei, uma instituição que é madura no seu planejamento. Ontem estive participando de um curso, sabe que esse ano nós temos que construir o plano plurianual, então é o PPA. Participei de um curso junto com as secretarias de governo, Ministério Público, Tribunal de Justiça, todos para apresentarmos o PPA. Todas as secretarias estão muito longe do planejamento que a instituição tem. Na verdade, o PPA é uma forma de fazer um beabá de um planejamento estratégico para a construção de metas e ações das secretarias. Nós já temos isso. Por isso será muito fácil realizar o nosso PPA. E para realizar o nosso PPA, nós contamos com isso, com esse instrumento, planejamento estratégico, não só para os próximos 4 anos, mas como queremos construir para os próximos 10 anos. E não é da nossa gestão, é da instituição. Por isso que vamos discutir com a instituição.
Claro que ela assumir uma nova gestão ano que vem, essa nova gestão vai adaptar, ela vai fazer correções, vai fazer evoluir, né? Nós mesmos, no ano que vem ou nesse outro semestre, podemos perceber que podemos adotar. Esse é o processo de planejamento de uma instituição. E o que queremos com esse planejamento? Primeiro, sabermos qual é a expectativa de orçamento que teremos daqui a 10 anos. Ah, mas é impossível isso. É impossível se a gente não estudar e se não fizermos uma estimativa. Mas hoje, e aqui faço uma referência à brilhante equipe que eu trabalho, que tem se debruçado muito em detalhar e conseguir criar instrumentos de planejamento para essa instituição. Primeiro, planejamento estratégico. Segundo, por percepção e destrinchamento do Fundo de Assistência Judiciária para criar uma correlação que é muito importante para a gente. O servidor Davi Moreira, que trabalha na primeira subdefensoria, por meio de uma análise da série histórica do FAGE, concluiu uma coisa que é importante para a instituição, de que há quase uma correlação completa entre o PIB do Estado e o crescimento do FAGE, sem contar do impacto, óbvio, do mercado imobiliário, que é o que forma grande parte da arrecadação dos cartórios, que é o que da onde é tributado o Fundo de Assistência Judiciária. Com isso, primeiro subcoordena o grupo de planejamento setorial, podemos prever algumas situações para esse ano e para os próximos anos. Primeiro, ano de 2014 foi o pior ano da série histórica desde que deixamos a Procuradoria do Estado. Crescemos 2%. Esse ano começamos com uma previsão e o orçamento aprovado aqui pelo Conselho Superior, aprovado em julho de 2014, de crescimento entre 4% e 5%. Esse crescimento em janeiro, a gente já teve que readequar para um crescimento de 2% por conta da previsão de crescimento de 0% da nossa economia. Agora, no mês de março, todos estão acompanhando o jornal, há uma avaliação de que talvez a economia tenha um crescimento negativo. E isso terá um impacto no Fundo de Assistência Judiciária. Por isso, tivemos que fazer novamente uma adequação da previsão do nosso orçamento para 0%. Ou seja, nosso orçamento de 2015 provavelmente será o mesmo orçamento de 2014. Se a economia crescer, mas não há expectativa disso, tanto que ontem na reunião com a Secretaria de Planejamento e com os demais órgãos, a Secretaria de Planejamento disse, olha, não trabalhamos com um crescimento a curto prazo. Isso significa o quê? Que a instituição tem que se adaptar, que a instituição tem que se planejar, que a instituição tem que otimizar os seus gastos, tem que saber onde vai gastar, tem que saber olhar com cuidado. E aqui no Conselho Superior, que é o órgão que, junto com a Defensoria Pública Geral, gerencia essa instituição, a gente pensar o que as ações estratégicas. Por que eu falo isso? Porque dentro da primeira subdefensoria, criamos um cenário e queremos apresentar um cenário para a distribuição de cargos. Primeiro, que inviabiliza a distribuição de cargos no ano de 2015, por óbvio, isso já tínhamos anunciado aqui, acho que na apresentação de dezembro. Não, de 2015, não podemos dar posse em 2015, e uma expectativa de posse para começo de 2016, para que a gente possa ter essa calibração ao longo do tempo. E o que mais podemos pensar em relação à distribuição de cargos? Que essa distribuição de cargos, ela vai ter uma orientação de, primeiro, suprir aquilo que é estratégico para a instituição. Eu acho, e minha avaliação, é de que temos que nos focarmos bem naquilo que a instituição precisa dar esse passo agora, para que no 9º concurso, no 10º concurso, a gente consiga realizar uma expansão mais robusta do que a do 8º concurso. Então, até adotando como um compromisso nosso de que, olha, não vamos apresentar proposta de cargos uma semana antes da posse, nós iremos apresentar provavelmente, nosso calendário, em maio de 2015, sendo que a posse deve ocorrer em fevereiro de 2016, março de 2016. Ou seja, esse conselho terá um tempo aí de 7, 8 meses para se debruçar. E nós não iremos só apresentar o dos cargos do 8º concurso. Iremos dizer o seguinte, olha, tenho esses cargos agora e essa é a nossa ideia para os 181
né, para os cargos restantes. Então, dos 181, essa divisão no primeiro momento e o restante dos cargos. E mais, como nós estamos construindo um plano plurianual, nós também realizamos a expectativa para os próximos 4 anos, de quantos cargos nós achamos que iremos criar e da onde queremos chegar, quais são os objetivos, cidades até 80 mil, cidades com IDH-X. Também aqui saudar outro servidor da primeira sub, dois servidores da primeira sub, a Bidiel e Gilson, que criaram também um mecanismo onde, depois quero apresentar aqui aos conselheiros, onde você pode ir lá escalonar IDH, população, se tem defensoria ou não tem defensoria, se tem presídio ou não tem presídio, se tem quanto gasto da OAB, enfim, com o meio daquele livro você pode colocar o peso e dizer, e criar um instrumento de orientação para o crescimento da instituição, a gente traçar uma estratégia. Então, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, não iremos aqui apresentar só, uma proposta fechada. Nós temos a clara e evidente vontade de discutir e debater com a sociedade civil, com os conselheiros que irão aprovar isso e com a carreira, servidores e defensores. Queremos com isso, e não fazemos isso por demagogia ou porque achamos que é bonito, porque achamos que isso pode acrescentar ao projeto, porque isso vai melhorar o projeto, porque isso vai fazer a instituição avançar algo que ela tem de mais especial, que é ser uma instituição profissional e democrática. Às vezes eu ouço alguns defensores falar, poxa, mas nossa instituição não é igual àquela, não é igual àquela. Do ponto de vista de gestão, nossa instituição ela já supera quase todas as instituições desse Estado. Do ponto de vista de profissionalização, de competência, de recursos dos nossos servidores, de gestão de recurso público. Em relação às demais defensorias públicas do país, então não temos nem o que falar. Nossa instituição é muito estruturada, temos recurso, temos quadro de servidores, né? Nós temos estrutura física, temos um orçamento próprio e temos condição de crescer estruturado para o futuro. Tendo isso em mente, acho que a instituição, em curto prazo, ela vai cumprir seu papel ainda mais. Além de termos uma instituição profissional, além de termos uma carreira estruturada, a gente tem a visão principal, que é ser referência em atendimento nesse Estado. Ter um atendimento de excelência. Todo cidadão falar, se tem um serviço público que eu acredito e acho que tenho orgulho de ter passado e é a Defensoria Pública. Essa é a imagem que a gente tem que construir. E com isso, acho que todo mundo vai trabalhar muito bem e vai ter muito orgulho disso. E isso envolve todos esses aspectos que a gente colocou aqui. Remuneração, estruturação, gestão planejada, certo? Construção de uma comunicação efetiva e ativa da instituição. E isso, claro, construindo todos juntos. Não é uma questão de uma gestão, nem da nossa, nem da anterior, nem da que vai vir, nem só de vocês no conselho, nem dos outros conselheiros. Então, esses pontos que eu queria destacar, não sei se deixei do dia defensor, claro, vou tratar especificamente com a associação. E a questão do Cidadão Preto, claro, nós estamos nos debruçando sobre isso e nos debruçando sobre todos os pedidos apresentados pelo Defensor Público, estamos respondendo todos esses pedidos, iremos responder no expediente próprio criado para isso. Enfim, acho que eram esses pontos. Em relação, encerrado o momento dos conselheiros, em relação à pauta, temos aqui 5 pedidos de impugnação, que eu acho que é o caso de inversão, né? De concurso de promoção. São 3 distribuídos pelo conselheiro Wagner, um para o conselheiro Luiz Gustavo e outro para a conselheira Kátia Beja. E mais um pedido de afastamento para o curso de defensores públicos, também para a IDEP. Tudo em inversão. Então, não, concurso de promoção não. Tem 4, 5 relativo a 2014 e o 1, 2 relativo a 2015. Qual que é o número? Peraí, tem um 375. Tem uma impugnação. E se votar essa impugnação, está
Qual que é o número? Da impugnação, mas... Não, da impugnação não, da impugnação 37614. 37614. Certo. E o 182, se der tempo, se quiser votar, é 17715. E aí a gente encerra a sessão. Português, só preciso falar do código de ética. Preciso setar os conselheiros no... Então, todos concordam com a inversão? Senhor presidente, só queria só destacar que o voto 355 está pronto, tá, sobre a servidora. 355. A servidora Claudete. Já está Certo, pronto. então também podemos inverter. Eu tenho também dois votos. Na verdade, um é o primeiro da aliança, vai ficar para. Pode apoiar? Certo, o conselheiro Pedro Avelar. Pô, você não apoia aí no O caderno? senhor está muito De silencioso. inversão, vai. Está seguro. O senhor não bate. Você vai ver na próxima sessão ele vai estar falante. Eu vou falar segunda-feira, ele vai estar Pensar. Não, nada a opor, senhor presidente. Ah, sim, Nem me ouve. Me ouve, é a idade. A minha idade não se vai fazer. deixando de ouvir o conselheiro. Não apoiou, minha opinião. Eu quero dizer que concordo totalmente com as inversões, porque todas elas estão justificadas. Mas também noticio ter presente aqui um caso para exceção. certo. Acho que não teremos tempo. Que tal não termos mais pauta? Cada um chega, não é? Olha, eu tenho um processo que está com o voto pronto. Senhor presidente, Foi a nossa inversão. tem sessão. Só para Você não me tem sessão? A questão é remedial. Você não me tem sessão? Aí você os 4 primeiros... Senhor presidente, a exceção que tenho é um pedido de afastamento, que afastamento esse, ou melhor dizendo, o evento respectivo está sendo realizado neste momento. É evidentemente nada mais urgente. Tem algum prejuízo ou não? O que você acha? Pois bem, vamos começar com a exceção. Qual é? É o 49815. Com a palavra, o conselheiro Pedro Avelar. Também peço vênia para o voto, faltava um parágrafo ao final, mas eu falo ele de forma verbal aqui, porque também é matéria que me chegou hoje. Eu vou começar aqui, não é longo o voto não, apenas umas 15 páginas, deixa eu ver aqui. 498/2015, senhor presidente, a interessada é a EDEP, o processo, o assunto é pedido de afastamento de defensores e servidores para a participação no curso de defensores públicos com atuação na infância e juventude, atuação conjunta dos defensores públicos da infância e juventude com assistentes sociais e psicólogos do CAN. A data da realização é hoje e eu acabei de confirmar que está sendo realizado aqui no andar inferior. Vou aqui justificar o porquê dessa exceção. Trata-se de, o pedido foi apreciado e votado na sessão passada com a definição dos defensores e agentes que tiveram autorizados os afastamentos. Noticio que na sessão anterior votou-se também pela não autorização de afastamentos de defensores e servidores por deficiência de instrução. No decorrer da semana, contudo, vieram aos autos manifestações de um defensor público da unidade de Caraguatatuba e de uma servidora de São Carlos, cujos afastamentos haviam sido denegados, e veio aos autos ainda pedido de desistência de participação no evento formulado por defensora pública da Regional e Unidade da Infância e Juventude da capital. Analisando individualmente cada uma dessas 3 manifestações, principio pelo pedido de desistência que foi formulado pela defensora Adriana Goulart Penteado Cariuissa, que justificou a desistência noticiando que esteve afastada por licença saúde, devendo retornar às suas atividades ordinárias justamente no dia de hoje, em que se realiza o evento em discussão. Asseverou que o serviço acumulou-se e o seu afastamento poderia prejudicar as atividades de outros defensores de sua unidade, que ficariam sobrecarregados. Por essa razão, entendo como pontual a ocorrência e plenamente justificada, de sorte que voto pela homologação da referida desistência. No tocante à servidora Raquel Osana de Souza, da unidade de São Carlos, cumpre assinalar que o indeferimento do afastamento
se dera por conta da ausência da documentação exigida, mais particularmente a autorização de sua coordenadoria regional. Contudo, pela documentação juntada, nota-se que o documento se fez produzido tempestivamente, mas remetido ao Conselho Superior por malote, resultando em protocolo da documentação pela Secretaria do Conselho no dia 20 de março, justamente no dia em que produziu o voto. E se registrar que houve outros 2 pedidos com documentação igualmente complementada no mesmo dia 20 de março, ainda antes de proferido o voto por este relator. Refiro-me à defensora pública Mariana Tonoli Chiavone Delchiaro e a servidora Giane Eleutério Candeia Silva. Ambas tiveram os respectivos afastamentos autorizados, entendendo-se devido ao enunciado número 4 deste colegiado. Dessa forma, entendo que é caso de aprovação do afastamento da servidora Raquel Osana de Souza, vez que o documento que inviabilizara a aprovação do afastamento na sessão passada fora produzido em tempo hábil, até mesmo antes dos outros 2 casos acima noticiados. O entrave ocorreu por falta de diligência da coordenadoria onde atua a servidora São Carlos, ao receber o documento e enviá-lo por malote para a capital, quando a urgência exigia a utilização de meio mais rápido, como a mensageria institucional, por exemplo. Voto, pois, pela aprovação do afastamento, noticiando este relator que constatou que a interessada pela importância do evento acabou se deslocando para a capital e está neste momento participando do curso neste mesmo prédio da administração central. O terceiro caso eu não concluí, eu vou concluir de forma verbal aqui, né? É o pleito do defensor público João Paulo Bonatelli, da unidade de Caraguatatuba. O indeferimento do afastamento se vira igualmente decidido na sessão anterior, mas o interessado encaminhou logo a seguir a autorização de sua coordenadoria. E eu disse aqui, quando parei, né, que é certa, neste caso, a incidência do enunciado número 4 do Conselho Superior, né, porque os documentos que ele, por resultado, ele promoveu depois aí do indeferimento, de fato, estão dentro daquela previsão genérica do enunciado 4 de complementação, né, da instrução, né, do pedido, a destempo. Entretanto, eu quero ponderar uma outra colocação que pode até justificar a autorização. Em primeiro lugar, eu não escrevi aqui, mas dá para disso depois eu escreverei, né? O enunciado 4 não é absoluto, porque ele próprio, na sua redação, permite, em casos extremados, né? Mais ou menos isso que diz lá o enunciado, né? Que se excepcione a deficiência instrutória para a aprovação do afastamento. Em segundo lugar, eu observo que estamos até votando aqui pela homologação de uma desistência de defensor da infância e juventude, tal qual o João Paulo Bonatelli, né? Em evento de suma importância, porque a atuação conjunta com o CAN nessa área, e ela estava em licença saúde, que volta justamente hoje. Então ela justificou realmente que no retorno dela surgiu uma situação lá complicada para a própria unidade, pelo qual o que a fazia a desistir de participar desse evento. Então eu entendo que pela importância deste evento, em que 3 vagas já nem haviam sido preenchidas, por se tratar de uma outra unidade nova, inclusive, onde agora vai começar a atuar o CAN, isso ele noticia no seu pedido. Então ele justifica o pedido, apesar da afronta ao enunciado, na importância do evento, considerando-se que o CAN passará a atuar agora na sua unidade, e de fato, ele não diz bem claro aqui, mas obviamente ele está reconhecendo que perdeu o prazo, vamos dizer assim, dele juntar o documento. Mas considerando-se que há uma desistência de defensora da infância também, e considerando-se a importância do evento que ele fundamenta aqui no seu pedido, que chegou aqui depois, e em terceiro lugar, considerando-se que, apesar de não ter olhos de lince, esse defensor sabe que ele está aqui no andar de baixo, presente ao evento, este defensor acaba também de forma excepcional, pela excepcionalidade que o enunciado próprio permite, também votando de forma excepcional pela autorização também do afastamento, pensando especialmente na infância e juventude e dos pequeninos que estão lá em Caraguatatuba aguardando os conhecimentos técnicos específicos que certamente a Defensoria está propiciando com muita galhardia aqui no andar inferior.
todos aqueles que concordam excepcionalmente com o doutor Pedro Avelar. Não, é que há 3 casos, vou falar por partes, se me permite, né? Um primeiro é uma mera homologação. Eu acho muito bom ter mandado, porque depois de aprovado, o diretor não vem, é um problema, né? Mas eu achei muito bem justificada a questão dela, porque ela volta direto de auxílio saúde e se surpreendeu com a quantidade de trabalho lá. Então, eu entendi, justificado. Só que aí sobra uma outra vaga, né? E eu esqueci de falar aqui, no caso da servidora, que é o segundo caso, que ela juntou esses documentos da unidade, né? Mas da CGA já havia se manifestado genericamente para todos, porque a IDEB encaminhara todos os nomes para a CGA, então a documentação dela, o caso da servidora, de todos é mais tranquilo, porque ela mandou bem antes, mas alguém lá na unidade não sabe que tem um e-mail institucional e manda para uma lote, demora, né? É um caso de muita urgência. E chegou aqui, por coincidência, no mesmo dia da votação, no dia 20, a sala pode confirmar, está aqui nos autos o comprovante. E o terceiro caso, eu volto a dizer, existe aparentemente não, assim, bem clara a ocorrência do enunciado número 4. Mas eu estou sustentando que é muito importante o evento, ele é de uma unidade, da infância e juventude, ele é de uma unidade, em que agora vai começar a atuar o CAN, ele coloca isso, eu estou acreditando nele, não confirmei isso, né? Mas, enfim, ele coloca isso no seu fundamento aqui, né? Agora, nos próximos meses, começa a atuar o CAN, a primeira subida deve estar mais a par dessa e a terceira, certamente, também, né? Porque é interior, né? E, enfim, então, por conta disso, e por conta de ser de uma matéria muito importante mesmo para a atividade fim, e também, claro, né? Considerando que ele já adivinhou que essa excepcionalidade ia ser, pelo menos por alguém aqui alegada, ele já se antecipou, está aqui presente. Por tudo isso, eu estou aqui votando pela aprovação. Deixa eu perguntar, da servidora, ela juntou o documento antes da sessão passada, mas aquela sessão não encaminhou? Ela entregou na sua unidade, não tem, a data do documento é dia 13 de março, não tem o protocolo, mas a data do documento. Acontece que veio por malote, isso tem comprovação. A secretaria recebeu e protocolou o documento no dia 20, e outros 2 documentos que nós já aprovamos também são do dia 20. Só que chegaram de manhã cedo, deu tempo de eu colocar no voto. Então isso aí até já estava aqui. Agora, no caso dele, eu acho que é mais tranquilo. Só que o que eu critico é que na unidade o coordenador tinha que se tocar, porque o curso já era de extrema urgência, foi aprovado uns dias antes. Ele ia mandar isso por malote, não, por e-mail, né? Devia ter sido. Agora, quanto ao defensor, esses documentos que ele apresentou nesta semana agora? Aí ele, vendo, certamente, né, a publicação do indeferimento, e lá dizia que era por deficiência da instrução, ele se lembrou que não instruíra, né? E fez a instrução tardia. Isso aí não tem dúvida disso. Mas a documentação está ok. Está ok, porque na verdade faltava só a autorização da coordenação, com a declaração dele, né? De que não estará afastado, etc. Mas ele reconhece, inclusive, que foi desdém. Isso não é problema. Só que eu só estou aí. Agora, evidentemente que a vinda dele aqui até o dia de hoje, eu não sei a que critério ele veio, né? E tem que perguntar para ele. É justamente esse o ponto. Posso ter olhos de lince, mas não ainda. O problema no seu caso, acho que não é o enunciado. O enunciado foi bem cumprido na semana passada. O problema é o tempo de apresentação da documentação dele. Porque ele está apresentando a documentação após a realização do próprio evento. É por isso que eu falei que nesse caso seria realmente de forma muito excepcional que eu estaria aprovando, mais pela importância do evento e porque já uma outra vez existiu, né? Eu vou ter que concordar com o Pedro. Ele apresentou. Tudo bem, houve deu uma problema. Não, mas você vai concordar com o Pedro. Excepcionalmente tem que concordar com o conselheiro Pedro Avelar. Na verdade, é o seguinte, a questão do afastamento é a possibilidade. Nós não temos a tradição de, perto da Páscoa, sempre aprovarmos um voto de Pedro. A questão do afastamento é a possibilidade de você retirá-lo da atividade ordinária para que ele venha ao evento da IDEF. Ele teve um prazo, ele descumpriu. Não, mas... Ele pode adotar outros caminhos, como abono ou compensação. Aí ele se afasta sem autorização do conselho. Não, mas nós já tivemos... Não, mas aí tá. Ele muito provavelmente, ele veio, né, nesse sentido. Ele falou, se não der tempo do conselho aprovar, eu vou abonar. Agora, nós já tivemos aqui casos de ratificar afastamentos posteriormente ao afastamento ocorrido. Eu mesmo fui relator de um, só que ele tinha apresentado o documento efetivamente, só que a ideia que não encaminhou. Mas nesse caso, eu acho assim, como foi no mesmo dia do evento, não há problema. Não, e outra coisa.
coisa, gente. Eu acho que não é nenhum desafio ao conselho, à gestão. Inúmeras vezes os colegas aqui se organizam para ver aqui no Conselho Superior, participar de determinadas atividades. Se a casa pode vir constar que realmente o colega demonstrou um interesse, né, insistente em participar do evento. O colega realmente quer participar do evento. Ele fala que o cano vai começar a operar agora e que ele realmente não se deu conta que o documento. Isso, e o defensor está prestigiando a atividade do EDEF. Se torne reiterado, anunciado, seja não parece ficar tanto que ele tanto que está sendo honesto na justificativa, né? E assume o risco de. Fique à vontade. Ele próprio já disse que até entende eventuais deferimentos. Fique à vontade. Com todas as vênias. Antes da sessão, não falar com ele. Podemos passar para. Temos uma longa falta de impugnação. Primeiro caso, homologação. Só explicar aqui. Só queria destacar como vocês gostam de discutir afastamentos. Saltar os olhos daqui. Que analisa de fora. É só para. Já tá assim. Na semana passada ele teve o afastamento indefinido porque faltou um documento. Ele apresentou esse um documento, tá tudo certo. Eu não vejo motivo para ele deferir nesse caso. Eu também concordo. Eu vou concordar com o voto do Pedro, só a situação está um pouco, sei lá, inusitada. O conselho indefere um afastamento e aí o colega vem. Eu acho que o alerta. Sem ter o deferimento. O alerta eu vou concordar com o voto, mas assim, essa situação é realmente audaciosa. O que está se colocando aqui não é, olha, você. Está liberado. Você não foi afastado e você. Não é isso que está sendo colocado aqui. Parece que o colega. Senhor presidente, essa história é igual aquela aí do defensor que se inscreve para a promoção e já está promovido, ele não sabe isso. Então, a gente tem que orientar os nossos colegas a prestar mais atenção. Temos um caso concreto da semana passada, anterior, né? Então, você fica mais atento, é uma desatenção dele. Ele tem que achar que era automático, sei lá, né? O colega apenas quis confirmar, certo? Talvez a possibilidade de retrocesso do conselho. Bem, todos aqueles que concordam com o excepcional voto do conselheiro Pedro Avelar, apoiado pela PADEP, permaneçam excepcionalmente como estão. Aprovado? Não. Aprovado. Contra 3 só. Aprovado. Eu vou recorrer. Vou acompanhar o conselheiro Augusto. Não, já tinha encerrado a votação. Parabenizo Vossa Excelência. Isso sim é condução. Parabenizo Vossa Excelência. Depois o senhor fica lá falando mal, né? Para o português, aqui. Bem, Garantiu surpresa. CSDP 485/2015, interessada Ana Paula de Oliveira Castro Meirelles. Assunto: impugnação ao resultado do concurso de promoção do nível 2 para o nível 3, relativo ao ano de 2014, publicado no Diário Oficial de 24 de fevereiro de 2014. Relator conselheiro Wagner Ribeiro de Oliveira. Tem a palavra. Primeiro que eu vou começar aqui, na verdade, é o 487, que o interessado é o João Henrique Impéria Martini. Esse voto já foi lido na sessão passada e em razão da intervenção da conselheira Francina, que pediu para que seja colocado na pauta dessa semana, colocar na pauta não, votado nessa semana, porque não estava na pauta e poderia haver interesse. Então eu vou pedir a dispensa, como todos estavam aqui no sessão de Alexandre, vou só resumir, perguntar se é possível, em vez de ler novamente o voto, só resumir o que se trata tal, e a gente encaminhar para votação, pode ser? É só o caso porque o interessado alegou erro material na publicação da lista de antiguidade. Por quê? Porque ele foi para o nível 2, se eu salvo engano, em 2010. E quando foi publicada a lista de antiguidade, constou 2012. E em razão desse erro, ele não estava na primeira e quinta parte. O RH,
ele impugnou, na verdade, a lista de 2015. O RH, posteriormente, corrigiu esse erro de ofício. Só que passou o prazo de impugnação, porque, na verdade, a lista de atividade para esse concurso, que é de 2014, foi publicada em dezembro de 2014. Então, passou o prazo, ele não impugnou a lista a tempo, por isso que eu entendi que houve a preclusão dele aqui, que, na verdade, não é erro material, mas sim erro substancial. Por quê? Porque a alteração da lista vai provocar a reclassificação dos candidatos, inclusão dele na promoção e exclusão de alguém que foi promovido. Então não é erro material, é erro substancial, não houve impugnação, houve preclusão do direito dele de impugnar a lista, por isso que eu julguei indeferido o recurso. Como é que foi a lista de atividade definitiva publicada? Desse concurso foi em dezembro de 24. Não chamado. Não? A lista de atividade. Não, a lista de atividade para fins de concurso de promoção desse aqui foi em dezembro de 2014. Foi publicada uma nova lista de atividade em janeiro de 2015 para fins da promoção de 2015. Se eu não me engano, foi 24. 22 de janeiro. 22 não, de janeiro não. De dezembro. De 2015. De 2015 foi... Para fins de promoção de 2015. Isso, que não é esse. Eu até incluí aqui no meu voto, falei, apesar dele citar a lista de janeiro, que na verdade foi 10 de janeiro e ela foi republicada dia 22, se eu não estiver enganado. E eu até citei, na verdade ele tem impugnado uma lista que não faz parte desse concurso, o mérito da impugnação dele é válido, acho que tem que ser analisado, por isso que eu analisei e julguei procedente o recurso. Exatamente, porque ele não impugnou quando deveria ter impugnado. Pela improcedência do recurso. Certo. Aqueles que concordam com o voto, permaneçam como estão. Então, rejeitado então a impugnação. Chamo o CSDP 486-2015, interessada Ana Rita de Souza Prato. Assunto, impugnação também ao resultado do nível 2 para o nível 3. E também com a palavra o conselheiro Wagner Oliveira. Da mesma forma que o processo anterior, na verdade já li o voto também, eu vou ver se pode fazer a dispensa aqui. Nesse caso, o que houve, na verdade, foi que ela foi indeferida a inscrição dela pelo merecimento, porque na inscrição dela não havia peça jurídica no prazo correto. Só que, analisando o recurso, eu verifiquei que já havia essa peça porque ela pediu o aproveitamento da documentação do concurso anterior. E aí eu entendi que, na verdade, como havia peça dentro do prazo referido ao edital, era o caso de julgar procedente o recurso e fazer a contagem dos pontos dela. E caso esse seja o resultado, seja votado, eu coloquei também que essa contagem deverá ser feita pelo relator do processo, no caso pela relatora do processo, que é a doutora Kátia. Para quê? Para que possa haver uma revisão em seguida e eventualmente novo recurso com relação ao mérito da pontuação. Se essa pontuação, se foi considerado ou não algum certificado, se houve algum erro, alguma coisa desse tipo. Por que eu entendi isso aí? Porque esse recurso aqui está impugnando especificamente a participação dela ou não no concurso de merecimento. Então não foram analisados os méritos, o mérito, na verdade, do certificado, ou seja, da pontuação, quanto que ela tem de ponto ou não. Por isso que se for aprovado esse recurso, considerada válida a peça que está juntada aos autos, encaminhamento dos autos para contagem pela relatora. Com a palavra a conselheira Kátia. Só preparar aqui o lugar. Bom, o que eu gostaria de trazer à discussão é a interpretação dos incisos 1 e 2 do artigo 6º da deliberação. Eu estou tentando pegar aqui, só um minutinho. Mas, bom, independente disso, eu vou tentar resumir. Os dois incisos, eles trazem como peças obrigatórias para inscrição no concurso de promoção o relatório circunstanciado de atividades e o trabalho jurídico. Na sequência,
vem o parágrafo 1º, nesse mesmo artigo, dizendo que poderá ainda o candidato trazer, aí trata dos certificados dos títulos que são pontuados. Então, o que eu gostaria de trazer para a discussão? A partir do momento que o candidato se inscreve no concurso e pede o aproveitamento dos documentos do concurso anterior, esse aproveitamento, ele também se estende aos documentos obrigatórios, ou explicitando ao relatório circunstanciado e ao trabalho jurídico? Primeira pergunta. Segunda, se sim, se estende também aos documentos obrigatórios. A partir do momento que o candidato, no segundo concurso, junta o relatório circunstanciado e junta o trabalho jurídico, não estaria prejudicando o documento do concurso anterior, como se ele fosse superado, passa a considerar aquele documento? E trago até em relação aos documentos opcionais. Há candidatos que frequentam cursos de longa duração. São módulos que, ao final, resultam num certificado de especialização, porque é uma pontuação maior. Eu pergunto, esse candidato também, ele se inscreve no atual, pede o aproveitamento dos documentos do concurso anterior, no atual ele junta o título de especialização, por exemplo, e no anterior tem lá os certificados dos módulos. É pacífico, isso já está superado aqui, que não se contam os certificados dos módulos, mas sim o do curso maior. Então, aplicando esse raciocínio, eu tendo a sustentar o voto, que não é caso de consideração do trabalho jurídico juntado no segundo concurso. Posso me inscrever, senhor presidente? 244. Conselheiro Pedro. Olha, praticamente não dormi essa semana pensando nessas questões aqui, porque já nos debruçáramos sobre elas da semana passada. Eu tenho uma questão, até por ter atuado junto com outros colegas, né, arduamente, e até com erro, que depois vamos falar isso aqui, né, na deliberação anterior a 244, então, e depois na 305, mesma coisa, é um texto que eu apresentei para melhoria de redação. Eu entendo o seguinte, a finalidade é facilitar, a gente facilita toda hora e ainda está difícil até hoje, apreciar pontuação. Isso aí é terrível. Então, a grande finalidade, a gente falava isso naquela época já, era tentar facilitar o manuseio, tanto assim que tinha uma norma que até fala que tem que colocar na ordem sequencial e tal, né, coisa que poucos atendem, né? Então, o que se pedia, se falava? Ele vai colocar um calhamaço de papéis, porque ele não foi promovido em 2012, 2013, e vai colocar esse calhamaço de papéis, esse negócio. Então, a ideia é que ele junte o que tem de novo dali para cá e que a gente considere o que ele já juntou lá atrás. Aí abriu-se um leque de discussão. Uns sustentavam o seguinte: sim, mas aí a gente devia colocar como homologado a pontuação que ele tinha lá atrás, homologada, e agora a gente já tinha tantos pontos, agora a gente só pega o restante. E gerou diversos problemas, até porque houve mudança de pontuação em 2012. E apesar de figurar no ano seguinte. Então, por conta disso e de outros, não vem ao caso aqui alongar esse tema, mas o fato é que isso ficou vencido. Então, entendeu-se que, na verdade, era meramente instrumental, ou seja, era um simples auxílio que tinha de diminuição de papelada, e, enfim. Então, se essa é a intenção, quando ele pede, tanto assim que nem sempre, não sei se a secretaria faz isso do jeitinho que está na deliberação. A deliberação fala que é para pensar os autos. Talvez tenha mais trabalho a pensar, não sei, né? O que a secretaria faz? Ela copia, né? Tira a cópia e põe a cópia lá. Então, se fosse a pensar, era até mais tranquilo, por quê? Porque fica separado, por exemplo, você não fica vazando aquele monte de papel, não. Até ia sugerir que a partir de agora fizesse assim, né? A pensar os autos, que é o que está na deliberação. Então, quando apensou os autos, o artigo nosso fala a documentação pode ser aproveitada. Ela está falando da pontuação, a documentação. Então, se o colega não juntou nenhum relatório agora, eu acredito que está atendida a finalidade, porque se ele aproveitou o anterior, se no anterior tinha uma peça, tem a peça para o Conselho conhecer do período válido de promoção. No caso de 2010 a 2015, por exemplo.
e não de 2014 para cá. E tem, então se tem, não é problema, né? A peça existe, está lá. Aí, digamos, já na segunda pergunta, que ele tenha juntado uma segunda peça agora. Eu não acredito, assim, eu acho que nem precisava, mas se ele colocou, de repente é até melhor, uma peça mais atual, embora a gente já viu que não serve para nada essa peça aqui, né? Mas enfim, juntou lá a peça. Mas ela não precisa substituir a outra. Não, se ela tem a anterior. Agora, se quiser considerá-la como nova, então é irrelevante. Eu acho que, na minha opinião, não muda esse contexto. Se o problema era documental e instrumental apenas, e se tinha lá o documento, já atendeu o reclamo, na minha opinião. Agora, bom, eu não queria mudar de assunto, porque eu ia falar outra coisa agora, né? Mas já falo nesse meu momento? Paramos por aí? Paramos aí. Eu tenho outro bem mais complicado que esse, né? Não, vamos ficar com esse. É o que ele falou, então, eu concordo que é isso que detalhe. Eu queria falar. Porque quer dizer, na linha daquilo que o Pedro já falou, eu acho que se o processo anterior ele passa a integrar o processo novo, a peça tem que ser considerada, né? Se a deliberação fala em aproveitamento da documentação do processo... O Eduardo vai falar, mas é que nesse caso ela juntou a peça no novo concurso. Sim. Então, a partir do momento que junta a peça no novo concurso, o relator ele deve analisar, inclusive o requisito foi cumprido, do inciso 2. No caso dela, não, porque a peça era então, de uma data posterior à do encerramento mas a própria peça anterior, ela foi juntada no processo novo. Sim, é essa a pergunta que eu coloco. A partir, se são documentos obrigatórios, independente de aproveitamento das peças do concurso anterior. Se forem documentos obrigatórios, e aí eu trago a questão do relatório circunstanciado, incisos 1 e 2. O relatório circunstanciado, ele pode ser substituído por um anterior, considerando que é natural que o defensor ele tenha alterações, em alguns casos até significativas, de atuação diária. Tem que ter uma funcionalidade esse relatório circunstanciado e essa peça. Não podem ser pro forma, elas não são pontuadas. Já por não serem pontuadas, se considerar que elas podem ser desconsideradas, porque já lá atrás houve uma inscrição com essas peças, então todos os concursos subsequentes o candidato não está fazendo nada, ele simplesmente pede o aproveitamento das peças anteriores. Essa é a minha ideia. Entendi isso aqui. E justamente para a finalidade da norma, entendi. A partir do momento que se junta um novo relatório circunstanciado, eu acho que libera o relator de voltar no de trás e ler o relatório anterior. E se ela junta uma nova peça, libera o relator de considerar a peça anterior. Mas o detalhe talvez é porque a peça que ela juntou, ela é intempestiva, não é isso? É. Pois é. Então acho que aí surge a possibilidade de você utilizar a outra. Porque ela tem só um detalhe na inscrição, tá? Não, se quiser pode falar. Não, é só... Eu acho que nesse caso... Pessoal, vamos respeitar a fala. A própria peça ela já foi juntada no processo novo. Então ela passou a integrar o processo. Eu não sei tem uma questão lógica aí na minha concepção. Porque é o seguinte, se o candidato não tivesse ofertado resultado de nova peça, a solução estaria tranquila, porque afinal de contas ele sinalizou que era aproveitar todos os documentos do concurso anterior. Mas se ele junta uma nova peça, a sinalização é outra. Eu quero que seja utilizado esse documento. E se ele faz o uso de um documento que, aos olhos dele, quando ele fez, com certeza ele acreditava que era válido, porque ele não ia juntar uma peça propositadamente fora do prazo. Isso daí seria ilógico. Então ele juntou no novo concurso uma nova peça falando, eu quero o aproveitamento dessa peça. Essa é a peça que eu quero que seja utilizada para fins de promoção. Aí depois que a peça é desclassificada por um motivo temporal, ou seja, ela extravasou o tempo do concurso, o colega vira e fala, opa, mas eu tenho a peça anterior. Sem considerar o entendimento de cada um, sem querer nenhum milímetro, mas isso para mim se encaixa perfeitamente no conceito de venir e contrafato próprio. O sujeito vai lá, ele junta o documento, já que esse documento não é útil, eu passo para o segundo documento. Então assim, me parece que, eu até entendo o posicionamento de falar, olha, vamos superar uma questão formal
e invadir o campo não formal. Né? Essa é a ideia. Vamos invadir o campo formal, que é a norma falando expressamente isso, e vamos partir para outra norma. Só que nós estamos falando de um concurso de promoção. Nesse caso específico, como eu sou o revisor, salvo o melhor juiz da Caixa Econômica me corrigir, não tivemos um outro caso semelhante. O seguinte, sujeito que tenha feito a inscrição com o documento anterior e com peça desse desatualizado. Mas se tivesse, o problema seria endêmico. Vocês podem falar, mas aí o sujeito tem que recorrer para ser avaliado esse recurso. Não me parece razoável isso. Se o entendimento do Conselho será de que as peças apresentadas no período anterior, seja a peça, seja o relatório circunstanciado, valem independentemente da nova peça juntada, se esse for... Não, a pedido do defensor. O defensor fala assim, olha, eu quero aproveitar o documento anterior. E mesmo ele apresentando a peça nova, vai valer a peça anterior? Se esse for o entendimento, isso vai ter que valer para todos os candidatos. Então, mas inclusive dos que estão aí talvez excluídos por esse mesmo motivo. Eu não me recordo. É que vocês estão usando dois critérios. Vocês estão usando dois critérios. Minha opinião. Vocês estão usando dois critérios. Que é o seguinte: modificar a regra de escolha de documento. Vale tanto o documento apresentado quanto o anterior. Então essa é uma norma. Olha, o Conselho decide que será aproveitado tanto o documento atual apresentado quanto o anterior. A pergunta é: o candidato que se viu alijado pela mesma circunstância desta candidata, porque afinal de contas ele olhou o regramento. Ele está fora? Você fala, mas é ônus da parte. A parte deve impugnar para ver o seu recurso julgado. Então, a preclusão, na concepção de vocês aqui, se opera nesse cenário, como se a decisão que nós dessemos tivesse cunho definitivo, o que não tem. Então nós vamos semeando num concurso de promoção uma série de modificações de comportamentos que, ao meu ver, levam sempre a uma litigiosidade do concurso de promoção. Permite uma parte? Na verdade, não há modificação de comportamento nenhum. Essa regra de aproveitamento de pontos é nova. É do fim de 2014. É a primeira vez que nós estamos interpretando essa norma para dizer se vai aproveitar ou não. Então não tem mudança de comportamento nenhuma, só com relação a isso. Eu acho que só para ser detalhado, modificar o que eu falei, acertar o que eu falei. Na verdade, nós estamos inovando, então. Se não houve modificação, foi inovação. Não, nós estamos aplicando a norma que está na deliberação no parágrafo 0. Desculpa. Está aplicando essa norma porque essa norma é do fim de 2014. Não, é uma forma de ver. Não é uma forma. Da sua maneira de pensar. Sim, nós estamos se aplica assim, interpretando. Da forma da relatora, se aplica desse jeito. Não, sim, mas não é uma forma única. Só fazer por favor. Não, se a gente interpretar